Olá, gente querida, que nos acompanha sempre no nosso momento Lobo da Costa. Estamos aqui novamente com vocês para dialogarmos sobre o nosso Francisco Lobo da Costa, sobre a Elvira e também sobre o instituto que leva o nome do nosso VAT, que é o Instituto Francisco Lobo da Costa. E hoje nós vamos falar exatamente disso, do nosso Instituto Francisco Lobo da Costa. O que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre o lançamento do livro do Instituto, esse livro intitulado Calendoscópio Lobiano, volume 2, que foi lançado no dia 17 de dezembro deste ano de 2024. Foi uma festa muito bonita esse lançamento do Calendoscópio Lobiano que fizemos no Clube Caixeiral e onde tivemos um público querido, vocês mesmos que estão nos vendo estiveram lá e compartilharam conosco da nossa alegria de poder ofertar à comunidade de Pelotas e sua região mais um livro do Instituto Francisco Lobo da Costa. Esse é o volume 2. O primeiro livro, Calendoscópio Lobiano, foi concluído em 2020. Depois entrou a pandemia, infelizmente a gente não pôde fazer um lançamento e fomos lançar esse primeiro volume em 2022, também em dezembro de 2022. Já esse segundo, fomos mais felizes, trabalhamos durante este ano e conseguimos lançá-lo no final do ano para vocês. Bem, primeiramente, o que vocês verão? Vocês vão ver o nosso querido público. E se vocês foram, vocês vão se enxergar lá. Então, agora, vamos ver esse lindo público que nos prestigiou e que foi um público bem grande. E eu agradeço a todos que foram até o nosso lançamento, ficaram conosco lá e gostaram de estar conosco, que voltem sempre, né? Nos lançamentos, nos saraus, no aniversário do nosso instituto, sempre voltem. Na sequência, nós, então, fizemos uma entrega do livro para aqueles que escreveram textos em prosa ou em verso. Então, eu me acompanhei de um amigo, também lobiano, como ele sempre diz, lobiano convicto, que foi o Mário Batti, que tem um vozeirão. Se por acaso falhasse o microfone, não haveria problema, porque o Mário tem uma voz especial. Então, eu e o Mário Batti, nós entregamos um kit de livros para cada escritor. No total de escritores do livro são 28, mas na nossa cerimônia de lançamento, muitos não puderam comparecer. Tivemos, por exemplo, 2 autores que são de Punta del Este, que infelizmente não puderam vir, talvez no Calendoscópio 3, né, a gente tenha possibilidade de trazê-los, que é o Henrique de los Santos e o José de los Santos. Um abraço para vocês que sempre nos acompanham aqui nos nossos episódios. E uns outros também tiveram problemas que impossibilitou a sua ida ao nosso lançamento. Então, vamos ver
os 21 autores, escritores que estavam conosco. Então, o primeiro deles já estava apresentando, que sou eu, né? Ângela Trepton Sapir. Então, eu nem recebi o kit, porque esse livro já foi bem trabalhado por nós, etc. Então, vamos passar para o segundo autor. O segundo autor foi a Renata Ribeiro Munhoz. A Renata é professora do IFSU, Campus Pelotas, e eu agradeço à entidade que nos ajudou, deu um apoio substancial para que nós conseguíssemos imprimir o nosso volume do Calendoscópio Lobiano. Bem, então a Renata recebeu, né, o kit e também recebeu para o Carlos Correia, que é o diretor do IFSU. Os dois fizeram um ótimo texto juntos e o Carlos, por motivos de reuniões, etc., não pôde comparecer. Então, a Renata recebeu o kit de livros pelos dois. Na sequência, foi o Charlie Reinet que recebeu o seu kit de livros. Ele participou, o Charlie é poeta e geralmente é aquele que interpreta o Francisco Lobo da Costa nos aniversários do Instituto. Porque nos aniversários do Instituto nós gostamos de receber o Francisco, né? E ele vem através do Charlie Reinet. O seguinte é um ótimo poeta que eu tive a oportunidade de conhecê-lo este ano e que foi me apresentado pelo autor destes dois lindos quadros, que é o Mário Campelo. Foi o Mário Campelo que me apresentou e levou para o sarau o Darcy Cunha. O Darcy é poeta e gosta de declamar. Ele decora o texto todo e ele declama muito bem nos saraus. Então, este é o que recebeu o nosso kit também, por ter escrito um belo poema com o motivo Lobo da Costa. É bom frisar que nesse calendoscópio lobiano o motivo não era a vida do Francisco Lobo da Costa, não. O motivo era o Lobo da Costa, até como pano de fundo de uma história ou como um poema que fosse feito para ele. Enfim, vários aspectos para abordar. Então, o Darcy também abordou muito bem. A seguinte foi a Eleida Costa. A Eleida, nossa diretora do Instituto Francisco Lobo da Costa, e que também é poetisa e que fez lindos poemas durante este ano todo por Lobo da Costa ou endereçados a outros aspectos. Vocês sabem que no sarau não é só poesia do Francisco ou para o Francisco. As poesias, os poemas feitos, autorais ou não, são gerais, né? Inclusive, muitos gostam de apresentar inovações nos poemas, etc. Então, a Eleida também recebeu o seu kit. A seguinte é a Estevina Matarredona, que é nossa diretora também do Instituto Francisco Lobo da Costa, e que dessa vez ela fez um acróstico para o Lobo da Costa, ela também fez uma
poesia, né? E vocês devem conferir no livro para ver. Depois nós temos a Inalva Nunes Frois. A Inalva adora todos os portugueses e eu também adoro. O meu primeiro amor na literatura, junto com Francisco Lobo da Costa, era um português, que era o José Maria Eça de Queiroz. E a Inalva adora os portugueses, especialmente Camões, então ela faz em prosa algum comentário bem interessante e que vocês devem conferir no livro. O seguinte foi o José Frois, esposo da Inalva, que também aborda um aspecto importante em prosa deste momento do Francisco Lobo da Costa, da sua história, etc. Depois nós temos o Jairo Costa, que é o nosso poeta que faz assim versos que nem o Francisco, eu sempre digo para ele, com muita facilidade e muita rapidez. Tanto que eu pedi para o Jairo que fizesse um poema para o nosso querido Joãozinho Ferreira Neto, declamar num dos nossos saraus, e ele fez em poucas horas, e o nosso Joãozinho declamou. E vocês, se quiserem conferir, esse poema do Jairo, com a interpretação muito legal do Joãozinho, está num dos nossos episódios e é fácil de conferir. O nosso diretor vai colocar para vocês qual é o episódio em que o nosso Jairo fez um poema para o Joãozinho e o Joãozinho interpretou esse poema maravilhosamente bem. Depois nós temos o João Ferreira Filho. Quem será o João Ferreira Filho? O João Ferreira Filho é o nosso querido tenor, é o nosso diretor, o nosso produtor, o nosso grande intérprete de poemas lobianos aqui do nosso canal, que fez um texto ótimo que vocês devem conferir sobre o quê? Sobre o momento Lobo da Costa. Eu não vou dar nenhum spoiler, vocês deverão ler, que está muito bom, excelente. O seguinte é o Luiz Antônio Dalla Rosa, nosso amigo, que tem um blog ótimo, que coloca toda a sociedade pelotense, avisa todas as festas, é maravilhoso. E o Luiz também fez um texto muito legal que vocês devem conferir e podem conferir. Depois nós temos a Cleusa Bastos Gonçalves, que também contou, através de um poema, um problema da vida do nosso Lobo da Costa. Não vou dizer qual é, vocês devem procurar. Na sequência, nós temos o Mário Eugênio Batti, que conosco apresentou este lançamento, né, do nosso livro Calendoscópio Lobiano 2. Apresentou muito bem, com a sua voz bem alta e potente, e também recebeu o seu kit, pois fez poesia muito legal que vocês também devem conferir. Depois do Mário Eugênio Batti, nós tivemos o Manuel Luiz da Cunha Pereira. Vocês sabem quem é? O Manuel é uma pessoa especial,
que tem um pseudônimo muito especial e pelo qual ele é mais conhecido, que é o Hugo Vieira da Cunha. Isso é uma homenagem que ele fez ao seu avô, etc. Então ele adotou esse pseudônimo que ele é bem conhecido. E ele vai contar uma história muito legal. Não é poesia, é prosa e bem legal. Na sequência, nós temos ainda o nosso diretor. O Hugo também é nosso diretor do Instituto. E o sequente, que é o Luiz Morvan Grafulha Correia, também nosso diretor, ele faz uma carta para o Francisco. O que será que ele diz nessa carta? Vocês precisam dar uma olhada. Então, depois nós temos a nossa querida Olga Pereira, minha colega lá do IFSU Campus Pelotas, que traz uma história muito bonita e que vocês precisam conferir. Ela também recebeu o kit de autor. O outro que também recebeu o kit de livros é um confrade e meu colega na Casa de Cultura de Pelotas. Esta Casa de Cultura acontece sempre no Clube Caixeiral, tem como presidente o nosso Vitor Hugo Siqueira, e quem é o autor é o Renato Varoto. O Renato Varoto, nosso querido confrade e amigo, fez um texto ótimo. Não posso dar spoiler, porque o texto é bem legal, mas vocês é que devem conferir. O outro que estava presente e que recebeu o kit foi o Vanderlei Goulart. O Vanderlei, vocês sabem, ele tem um canal que é a Antiga Pelotas, ele trabalha bastante com a história, com fotos da cidade de Pelotas antiga, e ele fez 2 textos em prosa muito interessantes. Vale a pena conferir. A outra é a secretária da Casa de Cultura, que é a Vilma Arejano. A Vilma, ótima confreira, amiga, também fez um excelente texto fazendo uma comparação entre o Instituto Francisco Lobo da Costa e a Casa de Cultura de Pelotas. A seguinte é a Vilma Viana, que é a nossa confreira na Academia Sul-Brasileira de Letras e que também fez um ótimo poema para o nosso Francisco. E, por final, aquele que eu já falei anteriormente, que é o presidente da Casa de Cultura de Pelotas, é o presidente do Clube Caixeiral, que é o Vitor Hugo Siqueira. Então, o Vitor também fez um texto ótimo que vale a pena que seja lido e relido até. Bem, então foram estes 21 escritores que estiveram conosco neste lançamento. E aí vocês já viram fotos deles e depois vão ver mais algumas em outros aspectos desta festa. Após, então, o
presidente Vitor Siqueira ter recebido seu kit, ele novamente foi chamado para receber uma placa de homenagem, de reconhecimento ao Clube Caixeiral. Por que essa homenagem de reconhecimento? Porque o nosso Instituto Francisco Lobo da Costa, ele nasceu no Clube Caixeiral. Ele nasceu no início do ano de 2016 e foi realmente fundado no dia 7 de julho de 2016. Portanto, o nosso Instituto Francisco Lobo da Costa já completou 8 anos. E ele nasceu ali, no Clube Caixeiral. E claro que nós temos uma parceria efetiva e grande com o Clube Caixeiral desde a época do nascimento do nosso instituto. E claro que nesses 145 anos do Clube Caixeiral, nós não poderíamos deixar de homenageá-lo por vários motivos. Então, agora nós temos um vídeo que foi mostrado, né, para vocês, e está sendo mostrado, que é do Vitor recebendo a placa e também falando alguma coisa. Estimada presidente Ângela Sábio, demais confrades que compõem a mesa, aos nossos convidados, é um motivo de grande satisfação recebermos essa honraria do nosso Instituto Francisco Lobo da Costa, que, como a presidente bem disse, aqui nasceu. Existia a confraria já há alguns anos, sempre tendo à frente a nossa querida e estimada professora Ângela Sábio, e depois aqui nos salões do Clube Caixeiral se tornou então o Instituto, com toda essa vitalidade e força que tem hoje na nossa trajetória cultural dentro da nossa Pelotas. Então, querida presidente Ângela, o agradecimento ele é em nome do Clube Caixeiral por esse reconhecimento, sabendo que o Instituto tem aqui sim uma casa, e também acredito que, em meu nome, em nome dos confrades, por fazer parte dessa coletânea, que com certeza entra para a história não só do Instituto, mas para a nossa parte cultural, nosso município. E a Ângela, como a gente costuma chamar, nossa querida amiga Ângela, ela realmente é incansável quando se trata de Francisco Lobo da Costa. Então, tudo aquilo que se diz respeito a este grande vulto da nossa literatura pelotense, que foi Lobo da Costa, se hoje nós temos este legado ainda vivo, e tenho certeza que por muitos anos se manterá vivo, é graças à dedicação, graças ao empenho, ao trabalho da Ângela e dos seus pares. Eu pediria a todos, como uma forma de reconhecimento, nós dessemos uma salva de palmas de pé à nossa presidente. Na sequência, houve uma outra entrega de placa que foi ao IFSU Campus Pelotas, especialmente para o diretor Carlos Correia, nosso amigo, e que nos possibilitou muitas parcerias e continua possibilitando e nos deu um apoio espetacular nesta impressão do livro Calendoscópio Lobiano, tanto o 1 como o 2, os dois livros, e que nós
reconhecemos este apoio, esta parceria. Isto é muito importante para nós. Eu, como ex-professora do IFSU, me sinto muito orgulhosa de nós, como instituto, estarmos neste companheirismo, nessa solidariedade e nessa parceria intensa com o nosso querido IFSU Campus Pelotas. Então, agradeço ao Carlos, e quem recebeu a placa, porque o Carlos não pôde comparecer, foi a nossa colega do IFSU, né, Renata Munhoz, que recebeu pelo Carlos e pelo IFSU. Na sequência, nós tivemos, e vamos ter o vídeo para vocês apreciarem, uma música maravilhosa, cantada por quem? Pelo nosso querido escritor, tenor, diretor, produtor, professor, maestro, que é o João Ferreira Filho. Então agora vamos ouvi-lo. Na noite escura que foge tão bela e branca, derramando doçura, clara chama silente, ardendo meu sonhar. As asas da noite que surgem e correm no espaço profundo, ó doce amada desperta, vem dar teu calor ao luar. Quisera saber-te minha na hora serena e calma, a sombra confia ao vento o limite da espera, quando dentro da noite reclama o teu amor. Acorda, vem olhar a lua que brilha na noite escura, querida, és linda e meiga, sentir meu amor e sonhar. Então, gostaram da música? É linda, né? A interpretação divina do nosso querido João Ferreira Filho, maravilhosa. E a música é chamada de Melodia Sentimental, do maestro Heitor Villa-Lobos. Maravilhosa interpretação do nosso querido tenor João Ferreira Filho, que homenageou ao Instituto Francisco Lobo da Costa com essa belíssima canção. Bem, depois desta linda canção, nós fizemos uma homenagem ao escultor do busto do Francisco Lobo da Costa, que é uma escultura linda que está na capa do Calendoscópio Lobiano, dá para conferir. Esta escultura linda
foi feita por um grande escultor de São Borja, chamado Jorge Ramage. E ele foi até o lançamento do nosso livro para nos prestigiar e recebeu de nós, do Instituto, um livro onde a capa está a linda escultura que ele fez e dentro do livro, se procurarem, está uma outra foto dessa linda escultura e onde se coloca o nome do Jorge Ramage, que fez tão bem feita esta escultura. Na sequência, então, nós iniciamos o coquetel com salgados e doces da Berola e nós agradecemos ao nosso querido diretor e amigo Hugo Vieira da Cunha pela doação de tão lindos doces da Berola. E os salgados também foram muito bem recebidos. Este coquetel, agora vocês vão ver que, iniciado o coquetel, muitos foram pedir que cada autor, né, desse a sua dedicatória no livro para aquele que estava adquirindo o livro. Então foi muito interessante. Muitos autores foram requisitados para darem autógrafos e dedicatórias nos livros. E nós temos aí várias fotos de vários grupos de pessoas que foram nos prestigiar, inclusive até o patrono do livro, né, o Marasco. Agradeço, né, o Marasco por ter ido lá prestigiar o nosso lançamento desse livro, já que ele é o patrono da Feira do Livro de Pelotas desse ano. Então, este coquetel começou a ser servido e junto com ele fotos várias que vocês vão ver e também autógrafos dos escritores. E assim a noite foi indo maravilhosamente bem e até que nós chegamos a um final da noite, já muito contentes, felizes pela repercussão grande e valiosa que o Calendoscópio Lobiano Volume 2 teve. Agradecemos, portanto, ao público que lá foi e também agradecemos aqueles que adquiriram o nosso livro na Livraria Mundial. Depois do nosso lançamento, nós deixamos lá com o Marcos, na Livraria Mundial, que vocês sabem que fica ali na 15, né? O nosso Calendoscópio Lobiano, volume 2. E o Marcos já me disse que já teve vários livros vendidos, então eu agradeço a vocês que foram lá comprar e adquirir o nosso livro, que na realidade é um bom presente de Natal, né? Tem vários autores, 28 autores, com prosa, com versos, maravilhosos autores. Eu não vou falar nem no meu texto, vocês que confiram. Eu também tenho um texto sobre o nosso querido Francisco. Então, essa foi a nossa festa do Calendoscópio Lobiano, volume 2. Foi uma festa maravilhosa. Agradecemos a todos por lá terem participado conosco nesse entrosamento total e muito especial. E certamente teremos outras festas para nos
reunirmos. Agora o Instituto entrará num recesso e voltaremos em março. Na última terça-feira de março, nós, anotem aí na agenda, já teremos o nosso primeiro sarau de 2025. Eu desejo a todos um feliz Natal, alegre, com saúde, paz, harmonia, inspiração, né? Fiquem inspirados com o nosso livro e um ano novo brilhante, radiante, cheio de felicidade e também com saúde, alegria. E não se esqueçam, né, de que o Natal não é só uma data de comemoração, não é só uma festa. O Natal é um nascimento de Jesus. Então, não se esqueçam do aniversariante que é Jesus. Ele tudo pode e tudo fará por nós, porque Jesus é bom e é fiel. Bom, agradeço a vocês a audiência de hoje e fiquem com Deus, fiquem com Jesus e um Feliz Natal e um maravilhoso 2025. Um beijão.